Então, dúvidas? Nós estávamos, né, a gente conseguiu encontrar duas soluções, ou aparentemente postulamos ali duas soluções das equações de Eigen e estávamos checando se elas eram linearmente independentes, né? Então a gente separou em duas séries, argumentou que a gente podia pegar uma escolha especial de condições iniciais, né, uma com posição diferente de zero e velocidade zero e vice-versa. E a gente definiu duas funções, botou na expressão do Wronskiano e estava calculando para ver se o Wronskiano era diferente de zero. Se o Wronskiano for diferente de zero, significa que elas são linearmente independentes, né? Lembra que o Wronskiano vai estar associado àquele produto externo que dá a ortogonalidade, né, das duas soluções. Alguma dúvida até aqui? Vocês lembram disso que a gente está vendo? Bom, então vamos lá para a continha, né? Então nós estávamos fazendo a conta. Então só para lembrar vocês, né, a gente tinha encontrado um y que era igual. Eu vou já botar aqui C0, somatório de k indo de 0 até infinito. Aí a gente tinha aqui x elevado a 3k dividido por 9k, k fatorial e 2/3 fatorial crescente k, certo? Só que a gente tinha encontrado também uma segunda parte da solução, que era dada por C1, que multiplicava um somatório similar, né, de k indo de 0 até infinito. E aqui a diferença é que é 3k mais 1, né? Lembra que são duas sequências de potências que eram diferentes de zero e uma igual a zero, né? Então as que começavam em 0 começavam em 1 e depois somando 3 eram diferentes de zero, e aquela que começava em 2 era igual a zero, né? Então aqui 9k, k fatorial, então esse termo aqui é igual. A única coisa que muda é que aqui é 4/3 fatorial crescente, certo? Então veja, tem uma diferença aqui e tem uma diferença aqui, certo? O que nós argumentamos é justamente que, como essas duas constantes são arbitrárias, o que a gente está dizendo aqui fundamentalmente é que isso aqui tem que ser uma solução linearmente independente e essa aqui é uma outra solução linearmente dependente, certo? De forma que a solução geral que nós estamos encontrando nada mais vai ser do que C0 y1 mais C1 y2, certo? Só que para checar que isso realmente é consistente com o que a gente está fazendo, a gente tem que ver se o Wronskiano, deixa eu ver agora só a ordem do Wronskiano, se o Wronskiano aqui de y1 e y2, se isso aqui é diferente de zero. Ou seja, qual é a igualdade que tem aí. Ok? Se isso for diferente de zero, significa que nosso método funcionou e a gente foi de fato capaz de encontrar duas soluções linearmente independentes. Veja, a gente não ouviu isso aqui ainda, mas a gente vai ver que o Wronskiano ele vai ser ou constante ou dado por uma função conhecida, tá certo? Quanto que é o Wronskiano aqui? Ou seja, se ele é constante, você pode calcular ele em qualquer tempo, certo? E lembra, a gente calculou ele de forma que y, aqui a gente está fazendo de 0, vai ser igual esse cara aqui. Ó, esse cara aqui, ele começa de 0, tá vendo? Então, se ele começa de 0, a primeira potência aqui é 0. Se a primeira potência é 0, significa que quando eu tomar nx igual a 0, sobra só esse pedaço aqui. Ok? Então, sobra só a primeira potência, que é x elevado a 0. Aqui vai ser 9 elevado a 0, que é 1. 0 fatorial, que é 1. E esse cara aqui, que vai ser dado por... quando botar 0, também é 1. Tá certo? Então, esse cara aqui vai dar C0. Ok? Se você calcular a derivada, você vai ver que o próximo termo aqui, ó, o primeiro termo desse cara se você olhar só esse pedacinho aqui, ele vai ter uma coisa assim, uma constante complicada, x elevado a 0, mais uma constante complicada, x elevado a 3. Ok? Aquele cara lá, ele vai ter assim, uma constante complicada, x elevado a 1, porque a primeira potência aqui vai ser 0 mais 1, e depois uma constante complicada, x elevado a 4. Ok?
Então vocês vejam o seguinte, essa função aqui, quando você toma x igual a zero, aqui, claro, vai ter as outras potências, né? Quando tomar x igual a zero, tudo isso aqui vai para zero, exceto esse pedaço aqui. Foi o que a gente acabou de calcular que dá C0. Quando você tomar x igual a zero, vai todo mundo para zero aqui. Agora, quando eu calcular a derivada, esse cara aqui é uma constante, vai dar zero. Aqui vai dar x quadrado, depois x a quinta e assim por diante, que vão para zero também. Então, quando eu tomar a derivada igual a x igual a zero, esses termos todos vão para zero. Tá certo? Porque a derivada desse cara aqui me deu zero. Agora, quando eu tomo a derivada desse cara aqui, esse primeiro vai dar uma constante. Tá certo? Esse aqui vai dar x ao cubo, que vai para zero quando x for para zero e assim por diante. Então, a derivada sobra só esse pedaço aqui. Ok? Mas a derivada, então, quando a gente tomar em k igual a zero, vai ser a mesma coisa. Ó. 9 elevado a zero é 1, 0 fatorial é 1, e fatorial crescente de zero é 1 também, da mesma forma que o fatorial de zero é 1, tá certo? Então, esse cara aqui dá todo 1, e aí a gente tem que y' de 0 igual a C1. Tá certo? Mas isso quer dizer, pessoal, que a derivada desse cara, esse cara em 0 dá 1 e a derivada dele dá 0, e esse cara em 0 dá 0 e a derivada dele dá 1, tá certo? Então, se você calcular o Wronskiano aqui, isso é importante vocês perceberem, tá? O Wronskiano é uma função de x. Se você calcular esse Wronskiano aqui, de y1 e y2, calculado em 0, isso aqui vai ficar como? Vai ficar y1 de 0, y2 linha de 0, menos y1 linha de 0, y2 de 0. Certo? Então, o nosso Wronskiano, o que ele está mostrando para a gente? Isso aqui dá quanto, pessoal? Para saber se vocês estão viajando muito ou pouco. Quanto é que dá o Wronskiano? Em 0. Não. Ó. Esse cara aqui, a primeira potência dele é 0. Então, quando o meu y1 em x0 vai dar 1. Né? Se pegar só esse pedaço aqui, é como eu falei, ó. A primeira potência dele é x elevado a 0. X elevado a 0 é 1. Quando eu botar x igual a 0, esse termo sobrevive e todos os outros morrem. Quando eu calcular a derivada, aí é outro papo, porque esse cara vai para 0 e as potências começam com 2, então quando eu tomar igual a 0, dá 0. Então a derivada do y1 é 0, em 0. Mas o y1 é igual a 1 em 0. Já o y2 é o contrário. Ele tem a primeira potência, a quarta potência e assim por diante. Então quando eu tomar x igual a 0, ele é 0. Mas quando eu calcular a derivada, esse cara aqui vira constante. Então a derivada do y2 tomada em x igual a 0 vai dar só esse coeficiente aqui. Só que esse coeficiente é 1. É só botar aqui o primeiro termo dessa série, é k igual a 0. Então vai dar x, né, elevado a 1. Aqui vai dar 9 elevado a 0, que é 1. E assim por diante, você pega todo mundo aqui, vai dar todo mundo 1. Tá certo? Beleza? Por isso que você tem isso aqui. Mas a gente não sabe ainda. Bom, isso aqui é verdade. Dado isso aqui, a gente pode calcular esse cara aqui. Dá quanto? Se não tiver que usar o índice 1, 2, ali, seria 0. Não, esse aqui dá 1 e esse aqui dá 1. Isso aqui dá 0 e isso aqui dá 0. Então, eu disse que aquele resultado não é possível. Não, aquele resultado ali é para a solução geral. Esse resultado aqui é o Wronskiano entre as duas soluções particulares. Particulares não, né? As duas soluções linearmente independentes. Então, esse Wronskiano é igual a 1, tá vendo? Só que a gente não sabe se o Wronskiano é uma coisa conservada. A gente vai ver isso depois, certo? Conservada naquele sentido. Ou ele é constante ou ele vai ser uma função conhecida, tá certo? Isso vai ser importante, porque a independência linear não pode depender do tempo ou da posição que você está calculando a solução, certo? Pelo menos não para casos padrão, né? Casos sem nenhuma dificuldade adicional. Pessoal, isso aqui tá, como é que tá para vocês? Eu estou sentindo que vocês estão meio perdidos aqui. Tem alguma coisa que vocês acham que que a compreensão está mais difícil?
que basicamente a gente fez foi pegar uma série de potências, colocar na equação diferencial, encontrar a regra de recursão e resolver a regra de recursão. A gente resolve a regra de recursão relacionando coeficientes ao coeficiente C0, né? Lembra que é o A0, e aí a gente consegue escrever todos os termos da série, e aí depois a gente viu que tinha outra série de recursão que a gente podia resolver, que relacionava vários termos ao termo C1, a gente resolveu, e tinha também aquelas que relacionavam até o C2, mas o C2 era zero por imposição do operador. Então aqueles outros termos todos dão zero, certo? Então sobra só esses dois pedaços aqui. E a gente escreve as duas soluções, certo? As duas soluções, desculpa, a gente escreve a solução geral. A solução geral, ela possui dois coeficientes que são arbitrários, que vem da condição inicial, que a gente discutiu lá atrás. A condição inicial, colocada no mesmo ponto, onde você diz que inicialmente, ou no x0, você conhece a posição, né? Você conhece y e a derivada de y. Por que isso? Por que a gente procurou isso? Porque a gente fez toda uma conta lá atrás, mostrando que uma solução era sempre um polinômio complicado associado a y0 e y'0. Se for de segunda ordem. Se fosse de terceira ordem, ia estar associado a y0, a y'0 e y2'0. E assim por diante, certo? Então, a gente fez toda essa construção e identificou aqui essa solução geral. Como eu falei para vocês, essa solução geral, ela está dizendo para a gente que se C0 e C1 são arbitrários, eu posso fazer várias escolhas para encontrar outras soluções. Basta escolher dois números. Uma escolha particular é dizer, eu vou escolher esse cara igual a 1 e esse cara igual a 0. Isso vai me dar uma solução particular. Não é particular, porque me dá uma solução do operador. E outra possibilidade é dizer, esse cara aqui é 1 e esse cara aqui é 0. Desculpa, esse é 0 e esse cara aqui é 1. Isso me dá outra solução. Eu poderia fazer outras escolhas, tá? Mas eu fiz essa porque era mais simples. E aí eu simplesmente identifico agora esse cara aqui com y1 e esse cara aqui com y2. Tá certo? Para mostrar que esse método funciona, eu preciso mostrar ainda que tudo que a gente fez é consistente. Para a gente mostrar que é consistente, a gente tem que olhar se o Wronskiano dessas duas soluções, é de fato diferente de zero. Se for diferente de zero, isso garante para a gente que de fato y1 e y2 são soluções linearmente independentes. Certo? Então é isso que a gente está fazendo aqui. No meio do caminho, envolvido nisso, tem uma série de passos matemáticos, talvez vocês não estejam muito habituados, que possa estar confundindo vocês. Mas a estrutura do que a gente está fazendo está clara? Se tiverem dúvidas em relação a passos específicos, por favor, falem, tá? Bom, isso aqui é fácil, porque bastou a gente pegar as condições iniciais. As condições iniciais, a gente, por construção, são simples, tá certo? A gente realmente, mostrando isso aqui, você mostra que y1 de 0 é igual a 1 e y'1 de 0 é igual a 0, y2 de 0 é igual a 0 e y2' de 0 é igual a 1. Ok? E isso que nos leva a esse caso aqui. Mas a gente precisa construir o Wronskiano no caso geral, tá certo? E o Wronskiano no caso geral, claro, vai ser mais complicado. Então vamos lá. Nós tínhamos feito a conta, tínhamos começado, e a gente encontrou que o nosso Wronskiano agora, de y1 e y2, para qualquer x agora, vai ser dado por isso aqui. Soma de k, indo de 0 até infinito, soma de L, indo de 0 até infinito, e a gente vai precisar de mais espaço. Vai ficar assim. X, 3k, dividido por 9k, k fatorial, 2/3, fatorial crescente k. E aqui, quando a derivada atua, vai ficar 3L mais 1. Né? Lembra, esse cara aqui é a derivada do y2. O y2 ele tem a potência 3k mais 1. Eu tive que trocar o rótulo para não confundir com o rótulo do primeiro somatório, já que é um produto de somatórios. Tá certo? Então eu troquei aqui, se vocês quiserem pensar, para facilitar a vida de vocês, vocês podem pegar e trocar aqui e botar L, tá? É um índice mudo, como a gente já discutiu algumas vezes, esse índice é irrelevante. Ok? Mas quando eu calculo a derivada desse termo, esse cara aqui sendo y2, vai cair 3L mais 1, que é justamente esse termo aqui, 3L mais 1, certo? E aí, claro, quando eu calculo a derivada, fica 3L mais 1 e subtrai 1 do expoente, então ficou só 3L aqui.
ok? E aqui vai ficar como? A mesma coisa, 9L L fatorial, só que agora 4/3 fatorial crescente K. L. Ok? Isso está claro, pessoal? E aí, bom, novamente, façam essa conta, tá? Porque essa brincadeira de produto, de somatório e tal, às vezes confunde a cabeça de vocês. E é natural, porque envolve uma série de coisas simultâneas, né? Bom, agora a derivada desse termo aqui vezes esse, né? Ou melhor, derivada desse vezes esse. Então vai ter um termo de 3K. 3K. X elevado a 3K menos 1, dividido por 9K. 9 elevado a K. K fatorial. 2/3 K. E aqui vai ficar como, pessoal? Aqui vai ficar o que a gente tinha antes, 3L mais 1 dividido por 9L, L fatorial e 4/3 L. Ok? Bom, agora a brincadeira é a seguinte. Aqui o expoente é 3K mais L. Né? 3 que multiplica K mais L. Se você juntar esse X aqui com esse X aqui. E aqui, por sorte, é a mesma coisa. Ó, 3K menos 1 vezes, né, essa potência está multiplicada, então soma aqui os expoentes, fica 3K menos 1 mais 3L mais 1. Então, mais 1 menos 1 corta, então a potência é a mesma, tá certo? Então, a gente pode simplificar e fazer aqui assim, ó. Então, deixa eu ver, ó. Vamos pegar as coisas que a gente pode botar em comum aqui. Então, vocês vejam, praticamente tudo aqui é igual, só vai mudar o que está aparecendo aqui, certo? Então, vai ficar assim, ó. 3L mais 1, que é o fator que vem extra aqui, e aqui menos 3K. Vocês concordam? Deixa eu ver. Acho que nem precisa de tanta coisa aqui. Deixa eu ver se eu estou esquecendo nada. Não. O resto está comum aqui, ó. Então eu posso botar aqui 9K mais L, que é esse 9 com esse 9 aqui. Aí eu vou ter K fatorial L fatorial, que é esse vezes esse. E eu vou ter 2/3 fatorial crescente K e 2/3 fatorial crescente L. Certo? E, deixa eu ver se falta alguma coisa. Não. Tudo isso multiplica a potência comum, que é x elevado a 3K mais L. Ok? Isso aqui está claro? Não fiz nada demais, tá? Só peguei os termos aqui, colecionei eles todos, botei todos juntinhos. Agora, como eu falei para vocês no final da aula passada, a gente tem aqui essa situação em que nós temos dois somatórios indo de zero a infinito, certo? A melhor maneira de lidar com eles, e a gente vai ter que fazer isso várias vezes, a gente vai fazer isso para o caso de Taylor, depois a gente vai fazer para o caso de Frobenius, além desse caso aqui. A gente vai fazer sempre o truque de pegar dois somatórios que vão de zero a infinito e trocar por um somatório que vai de zero a infinito e o outro somatório que vai ser do intervalo finito, tá certo? Como é que isso aqui é possível? É só você pensar que duas coisas estão acontecendo aqui. K está indo de zero a infinito e L está indo de zero a infinito. Mas a potência só depende de K mais L. Tá certo? Então você tem que pensar que 3K mais L vai atingir vários valores, vários múltiplos de 3. Tá certo? E esses múltiplos de 3 todos podem ser atingidos de várias formas. Como eu falei para você, pode ser 3 vezes 1 mais 2, mas pode ser 3 vezes 2 mais 1. E quando você aumenta esse número aqui, existem várias maneiras de você somar dois inteiros positivos e ter o mesmo número. Tá certo? Então, basicamente, um dos somatórios vai ser esse somatório que a soma está indo de zero para infinito, e o outro somatório contabiliza todas as possibilidades de você ter o mesmo número. Tá certo? É basicamente esse o truque. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer uma troca de variável e vai dizer, deixa eu só ver qual a variável que eu usei. Tá. M
vai ser igual a K mais L. Certo? Então a única coisa que você precisa pensar quando você olha para essa expressão é o seguinte. O lado direito é bem definido, é dado porque você conhece esses índices, tá? E o lado esquerdo é aquilo que você quer descobrir, porque isso é a variável que você acabou de introduzir. Da forma que a gente introduziu, M, qual o menor valor que M atinge? Qual o menor valor que M atinge? É 0. Então, bota aqui 0, M. E qual o maior valor que ele atinge? Isso, então... Nosso somatório vai ficar, em M, vai ficar de 0 a infinito. Tá certo? Agora, uma vez M fixo, deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui. Isso. Uma vez M fixo, L pode variar de quanto a quanto? Então, eu tenho M fixo. Agora, você pode pensar nessa equação aqui de novo, com um M dado. Então, você pode escrever assim. L vai ser igual a M menos K. Certo? Mas se M está fixo, L pode variar de quanto a quanto? Não foi isso que eu fiz o K, né? Peraí. Deixa eu ver só. É porque você pode fazer qualquer uma das duas coisas. Pode isolar uma variável a outra, né? Isso, foi essa aqui que eu fiz. Bom, então, se o meu M está fixo, o meu L, ele pode variar de quanto a quanto? Menos K? Tem que lembrar que o L está aqui, ó. Ele tem que estar de 0 a infinito. Tá certo? Agora, além dessa restrição, a gente tem uma segunda restrição que vem dessa igualdade aqui. Porque o meu M está fixo e o meu M é um número maior ou igual a 0. Então, digamos que o meu M seja 5. Quais são os possíveis valores de L? E você tem que lembrar o intervalo possível de K também. Qual o intervalo possível de K? O K vai de 0 ao infinito. A primeira coisa é o seguinte, o K nunca pode passar M, porque o L não pode ser negativo. Então, M é menor ou igual a... O M está fixo. M é maior ou igual a L mais K. O meu M está fixo. Então, o meu L ele pode ir de 0, que é quando o meu K for igual a M, né? Só que ele pode ir até 0 também. O maior valor para L aqui é quando o K for 0, que vai ser igual a M. Então, o meu L vai ficar preso de 0 a M. Tá certo? Porque você está somando as duas restrições. Ou seja, está pegando as restrições dos intervalos que você tinha e somando com a restrição que vem dessa igualdade, né, uma vez que M foi fixo. Tá certo? Então, a gente pode trocar dois somatórios por um somatório em M, que vai de 0 a infinito, e outro somatório em L, que vai de 0 a M. Tá certo? Isso está claro? Ou não? Professor, Pode falar. se o M vai de 0 a infinito e o L está definido de 0 a N, Aham. se o M for infinito, o L vai de 0 a infinito. Aí a gente volta para aquele caso. Isso. Não é que volta para aquele caso. Você está somando de uma forma diferente. É que assim, ele nunca está infinito, tá? Aquela soma ali é, digamos assim, é o limite do somatório quando o N vai para infinito. Então você tem que sempre pensar que é um número muito grande, tá certo? Aí o que você está me dizendo, praticamente o que você está pensando é o seguinte, quando esse número for muito grande, as maneiras diferentes que eu tenho de somar dois números inteiros para obter o mesmo número inteiro M, também vai para infinito. Isso é verdade, mas num contexto diferente. Tá certo? Porque veja, aqui o M é esse número, esse expoente comum que está indo do 0 ao infinito. Aí quando a gente fixa esse cara aqui, como você falou, 1 bilhão. Só que para eu chegar, para eu somar dois números inteiros e dar 1 bilhão, tem 1 bilhão de maneiras de fazer isso. Entendeu? Porque eu posso pegar esse cara 0, esse cara 1 bilhão, esse cara 1, esse cara 1 bilhão menos 1, e a gente pode fazer todas essas brincadeiras. E esse somatório intermediário finito, entre aspas, ele carrega todas essas possibilidades, entendeu? Tá claro, pessoal? E esse é o truque, tá? Isso aqui é o que a gente vai fazer o tempo todo. E, por sorte, a maior parte dos casos que a gente vai trabalhar, esse somatório intermediário ele vai ser bem simples, tá certo? Exceto por
os polinômios de Legendre, eu acho que ou Laguerre, acho que é Laguerre, que aí a gente tem que fazer um truque para somar uma soma infinita, né? Ok. Então vamos fazer essas trocas todas. Todo mundo concordou comigo? Então, vamos pegar esse somatório, vai ficar aqui o Vronsky, vou botar só o W, tá certo? Vai ficar assim. Aí eu vou botar uma soma de M indo de 0 a infinito, tá certo? Então, a soma externa é a soma que vai condicionar a soma interna. A soma interna vai ficar como? De L. Pois é, eu queria fazer o contrário. Pessoal, a lógica toda que a gente fez aqui se mantém idêntica se eu troco K por L, tá? Vocês concordam? Não muda nada, certo? Então, aqui vai ficar K indo de 0 a M. Ok? Aí vai ficar assim. 3 M menos K. Todo mundo concorda? Porque L é igual a M menos K. Certo? Que era o que a gente tinha aqui, tá vendo? O L. Mais 1 menos 3K, certo? Então, é só isso que a gente precisa fazer essa substituição. Aqui vai ficar 9 elevado a M, M menos... Peraí, é K primeiro. K fatorial, M menos K fatorial, isso, K fatorial, M menos K fatorial, 2 terços K e 4 terços M menos K. Deixa eu ver se estou perdendo alguma coisa. Não. Ok. E aqui vai sobrar para a gente x elevado a 3m. Pessoal, tá claro o que está acontecendo? Deixa eu ver se eu não errei nada. Esse cara está certinho. Aqui é 4. Que é esse termo aqui. Ali no 4, é 4 terços ali, é M menos K mesmo? Tem que, L é igual a M menos K. Isso. É porque você avalia um índice, uma igualdade para avaliar o índice e depois para avaliar como que você substitui. Ok? Bom, então a gente pode fazer uma última simplificação aqui. Deixa eu ver. Vou fazer o seguinte. W vai ser igual a soma de M de 0 até infinito. Aí vou botar um parênteses aqui para ficar evidente. Soma de K indo de 0 a M, tá certo? E aqui eu vou colocar todo mundo que envolve o K, tá certo? Então vai ficar assim. 3M mais 1 menos 6K, que é esse pedacinho aqui. Eu já botei todo mundo juntinho. Aqui vai ficar K fatorial, M menos K fatorial, 2 terços fatorial crescente K e 4 terços fatorial crescente M menos K. Tá certo? Deixa eu ver se faltou alguém. Não faltou nada. E aí aqui vai ficar x elevado a 3m sobre 9 elevado a m. Todo mundo concorda com isso aqui?
Isso, tá certo. Você pode pensar. Então isso aqui é tipo um número que multiplica cada uma dessas potências, certo? Vamos avaliar dois casos e aí depois eu posso deixar como exercício para ver se vocês conseguem provar o caso geral, tá certo? Todo esse trabalho de solução, de busca da solução da equação, é a equação de Aires que nós estamos trabalhando. Aire, isso. É um protótipo simplificado do que a gente vai fazer mais para frente. A gente vai fazer isso em vários casos. Por exemplo, quando a gente for fazer o átomo de hidrogênio, tem que fazer isso para os pronomes de Laguerre, que eu falei para vocês que esse somatório a gente vai ter que dar um jeito de calcular ele explicitamente, tá certo? Para poder calcular o estado de energia do átomo de hidrogênio e assim por diante, certo? Mas, como eu falei, pessoal, isso aqui é hábito, tá? Enquanto vocês não estiverem habituados, vai ser difícil. E se vocês não se habituarem, vai ficar difícil o tempo todo. Então, tem que sentar e fazer um monte de conta. Depois, é igual andar de bicicleta. A primeira vez que você anda é difícil. Depois, você nem percebe que você está andando de bicicleta. Você não percebe que você está equilibrando, você não percebe nada, porque você já automatizou. Estudar matemática e física é criar micro-rotina automatizada no seu cérebro. Eu já falei isso para várias turmas, mas eu sempre gosto de repetir. Quando você aprende a ler um texto, você está lendo lá a palavra, mas você não está fazendo beabá. Quando você olha para a palavra, seu cérebro te dá o significado automaticamente. Porque a micro-rotina de identificar uma palavra e saber o significado dela já automatizou tão bem no seu cérebro que você não precisa nem se esforçar para fazer aquilo vai no automático. Matemática é a mesma coisa. Se você automatizou essas micro-rotinas na cabeça de vocês, na hora que vocês olharem para a expressão, vocês conseguem ver o significado físico dela. Se você não automatizou, você vai olhar para isso aqui e vai ficar, nossa, mas o que significa esse negócio mesmo? O que é somatório? O que é o K? O que é índice? O que é isso? Então, o significado por trás da coisa se perde totalmente para vocês. E vocês só vão automatizar fazendo, igual o pianista que vai tocar piano todo dia para ficar bom. O cara, sei lá, qualquer coisa, um corredor que vai correr todo dia, um nadador que vai nadar todo dia, é a mesma coisa física. Você vai ter que fazer conta todo dia para ficar bom nela, tá certo? E automatizar e você conseguir ver o que está por trás da tecnicalidade matemática do momento, tá certo? Beleza. O que acontece quando m é igual a zero? Né? Fica a soma, aqui ó, K, desculpa, esse pedacinho vai dar soma de K indo de 0 até 0, então o K vai ser só 0, certo? Aqui vai ficar como? Vai ficar 3 vezes 0 mais 1, menos 6 vezes 0, né? Eu já vou tirar esse cara daqui, tá? Aqui já fica evidente o que a gente está fazendo. Dividido por essa brincadeira toda aqui. 0 fatorial, 2 terços fatorial crescente 0, que a gente já definiu, né, como sendo 1, 4 terços fatorial crescente 0. Quanto é que é isso aqui, pessoal? Três é 0, 0, mais 1, 1, menos 0, 1. Então, o numerador é 1. E o denominador? 0 fatorial é 1, 1, 1, 1. Então, isso aqui tudo é 1. Então, o termo de m igual a 0, essa soma vai de 0 até 0. Então, basta pegar esse miolinho aqui, substituir todo o m e todo o k por 0. E eu acabei de mostrar que esse cara dá 1. Mas esse cara multiplica 9 elevado a 0, que vai ser 1, e x elevado a 0, que vai ser 1. Então, nesse meu somatório do Wronskiano, o primeiro termo é 1. O que tem que acontecer agora? Para o nosso Wronskiano bater com o nosso Wronskiano em 0. Todo o resto tem que ser 0. Certo? Não é simples mostrar isso aqui no caso geral, porque tem um monte de propriedade que vocês têm que usar, do símbolo de Poker-Hammer e tal, que eu vou deixar como exercício. Então eu vou mostrar o caso m igual a 1 e mostrar que ele é 0. E aí vocês podem brincar, depois mostrar o caso m igual a 2, m igual a 3, ou até pensar em articular uma prova de que para qualquer m essa soma dá 0. Certo? Está claro o que a gente está fazendo, pessoal? Nós estamos verificando a dependência linear da solução genérica. Isso. Das duas soluções genéricas.
que formam uma base, né? A nossa esperança delas formarem uma base. Então, vamos pegar esse somatório de K indo de 0 até 1 desse negócio aqui. 3m mais 1 menos 6K. Aí o m é 1, eu já vou botar 1 aqui, tá? Então fica 3 mais 1 menos 6, e aí vai ficar K fatorial, vai ficar, ó, aqui eu vou ter 1 menos K, só que o K ora é 0, ora é 1, mas 0 fatorial e 1 fatorial é 1, então eu já vou botar 1 aqui, tá? Vou botar 1 direto aqui. Aqui a gente vai ter o fatorial crescente, 2 terços e fatorial crescente K, ok? E aqui eu vou ter 4 terços fatorial crescente menos K. Oi? 3. Ah, porque o M é 1 já. Isso, eu já vou botar 1 aqui, inclusive. Certo? A diferença é que aqui eu já tirei o fatorial, porque 0 fatorial é 1 e 1 fatorial é 1 também. Então, os dois casos que vão acontecer aqui, né? Porque m vai ser igual a 1. m menos 0 é 1 e m 1 menos 1 vai ser 0. Então, as duas possibilidades da soma ali vão me dar esse mesmo fator como sendo igual a 1, por isso que eu já excluí lá, tá certo? Então, basta a gente fazer essa soma aqui, que é bastante simples, certo? Quanto é que dá isso aqui? Para k igual a 0 vai ficar 4 dividido. Esse cara também o tempo todo é 1, né? Então não vai fazer nenhuma diferença para a gente. Agora, o que vai acontecer com esse cara aqui? O fatorial crescente 0 é 1, como eu falei para vocês. Então, esse primeiro termo aqui, quando o k for 0, vai dar 1. Só que esse vai dar 4 terços fatorial crescente 1. Né? Mas vocês têm que lembrar que o fatorial crescente é assim, ó. X, n, vai ser igual a x mais 1, até x mais n menos 1. Então, se o meu n for 1, só aparece o x. Se o meu n for 2, vai ser x vezes x mais 1. Se meu n for 3, né, ou seja, meu fatorial crescente 0 é 1. Meu fatorial crescente de x, 1, é x. Meu fatorial crescente 2 é x vezes x mais 1. Tá? Façam isso aqui no caderninho de vocês para memorizar. Certo? Como eu falei, a física, ela não é, você não aprende por exposição, você aprende por você incorpora a conta, e você só incorpora a conta fazendo, certo? Beleza. Então, esse primeiro cara aqui vai dar 4 terços. Todo mundo concorda? Mas, o próximo termo vai dar quanto? K igual a 1, então vai ficar 3 mais 1, 4, menos 6, 2, então vai ficar menos 2, dividido por... Esse cara agora vai ser K1 aqui, então vai ficar 2 terços. Só que esse cara aqui vai ficar 1 menos 1, 0, certo? Então, o fatorial crescente de 0 é 1. Então, é basicamente isso que eu tenho que fazer. Mas quanto é que é isso aí? Quatro dividido por 4 terços é 3. E 2 dividido por 2 terços é 3. 3 menos 3 é 0. Isso é 0. Certo? Algum termo do Gaussiano tem que ser 1 ou tem que ser sempre... Como é que é? Para ser linearmente independente, algum termo do Gaussiano tem que ser 1? Ele tem que ser diferente de 0. O Wronskiano tem que ser diferente de 0. Qualquer termo ou tem que ser o primeiro sempre? Não, o Wronskiano como uma função tem que ser diferente de 0. Para qualquer x, o valor do Wronskiano. Nesse caso, as soluções são dependentes. São linearmente independentes, porque o Wronskiano é diferente de 0. Não, mas aí é igual a 0. Mas para m igual a 0, que é a primeira potência aqui, ele deu 1. Então é uma soma, o primeiro termo deu 1 e todos os outros vão dar 0. Então, na verdade, é uma constante o Wronskiano nesse caso.
Então eles vão ser linearmente independentes. Lembra, né? O Wronskiano, diferente de zero, acarreta de que você consegue gerar uma área com aquelas duas soluções, no espaço das soluções, certo? Professor, mas então para ser diferente de zero, eu só tenho, tipo, se o primeiro termo for 1, o resto não pode ser negativo com 1 também. Se você, por exemplo, mostrasse que o resto da soma vai ser uma função sempre positiva maior que 1, não teria problema também. Você estaria provando que o Wronskiano levaria a soluções linearmente independentes, tá certo? Mas veja, vamos fazer uma brincadeira aqui, então, só para adiantar um pouco as coisas, que eu acho que vai deixar claro mais para vocês o que está acontecendo. Vamos pegar a equação que a gente começou, né? A equação das equações de área é assim. Só ver se eu não vou errar o sinal aqui. Nossa, está para trás, tá? Ó, y, duas linhas, menos xy é igual a zero. Tá? Então, essa complicação toda, pessoal, veio dessa equaçãozinha aí. Como é que a gente pode brincar com essa equação e obter o Wronskiano a partir dela? O que vocês acham? A gente sabe que tem que ter duas soluções linearmente dependentes, né? Então, a gente pode dizer que tem uma solução y1 que satisfaz essa equação. E a gente pode dizer que existe uma solução y2, uma função y2 que satisfaz a mesma equação. Elas potencialmente têm condições iniciais diferentes, tá certo? Mas não tem nada de errado em fazer isso aqui. Agora veja, eu posso multiplicar essa equação aqui por y2 e multiplicar essa por y1. Aí eu vou ter assim, ó, y2, y1, y2 igual a zero. Todo mundo concorda? Só multipliquei por y2. Mesma coisa aqui. Eu boto y1 aqui e eu boto aqui y1 igual a zero. Ok? Agora, eu posso subtrair essas duas equações porque eu me livro desse pedaço aqui, ó. Isso que está parecendo uma coisa meio feito à mão, depois a gente pode mostrar num contexto mais geral que isso aqui é sempre aplicável, tá? Se eu subtrair esses dois caras, eu vou obter o seguinte, ó. y2, y1, duas linhas, menos y1, y2, duas linhas, tá certo? Igual a zero. Ok? Agora, veja, o que a gente pode fazer aqui para simplificar essa expressão? O que vocês acham que a gente pode fazer? Isso é um outro truque que a gente vai usar pra caramba, então eu já vou mostrar para vocês aqui e depois a gente vai reutilizá-lo algumas vezes. A gente, toda vez que tem umas coisas assim, pessoal, vale a pena pensar na possibilidade de escrever isso aqui como uma derivada total, tá certo? Então, olha, veja, eu tenho aqui y2, y1, duas linhas, todo mundo concorda que isso aqui é igual a... Esses passos que eu vou dar é exatamente o que vocês já aprenderam e já usaram várias vezes, se vocês usaram integração por partes, tá? É a mesma coisa. Isso aqui é igual a y2, y1, linha. Mas pela regra de Leibniz, se eu faço isso, na verdade eu estou introduzindo um termo que é y2 linhas e y1 linha, tá certo? Então isso aqui eu tenho que subtrair o termo que eu introduzi. Vocês concordam? Isso está claro? Né? Se você faz a regra de Leibniz aqui, vai dar y2 linha, y1 linha, menos isso dá zero, e a regra de Leibniz dá o próximo termo, que é o y2 e y1 duas linhas. Certo? Tá tranquilo? Mas eu posso fazer essa mesma brincadeira aqui, ó. Vai ficar assim. Desculpa, na verdade, isso. O y1 e y2, duas linhas, vai ser a mesma coisa, né? Eu vou pegar esse cara aqui, vou deixar o y1 aqui, y2 linha, a linha aqui, tá certo? E aqui a mesma coisa, y1 linha, y2 linha. Tá certo? Nenhum segredo, tá? É uma aplicação simples da regra de Leibniz para um produto de funções, ok? Bom, mas olha que legal. Se eu substituo essas duas expressões aqui, ó, esse pedacinho aqui é igual. E ali eu tenho um sinal de menos entre elas. Então, esse pedaço aqui vai embora. Tá certo? Pessoal, isso aqui é um caso particular do que a gente chama de identidade de Green. Vocês vão aprender isso no eletromagnetismo para fazer prova de que existe uma solução única, tá? Então,
Isso aqui é parte da estrutura fundamental de várias coisas da física matemática, tá? Então, quando eu subtrair esses caras aqui, é esse menos esse, vai ficar assim, ó. Eu botar, tá vendo que é uma derivada aqui, é uma derivada comum. Então, vai ficar assim, ó. y2, y1 linha, menos y1, y2 linha, linha igual a zero. Mas o que isso está dizendo para a gente? O que é isso aqui no meio? É o Wronskiano. É menos o Wronskiano, se quiser. Né? Da forma que a gente definiu, deixa eu ver. Só ver se eu botei menos ou não aqui. Y1, Y2 linha. Isso. Isso aqui é menos o Wronskiano. Tá? Todo mundo concorda? Então, basicamente, a gente sabe que dx do Wronskiano de y1 e y2 igual a zero. Ou seja, o Wronskiano de y1 e y2 é igual a uma constante. Então, se elas são linearmente independentes para x, elas vão ser linearmente independentes para qualquer x, qualquer outro, que é constante. Tá certo? E se a gente tinha calculado que era igual a 1 inicialmente, lembra que a gente tinha calculado que isso aqui, esse Wronskiano é igual a 1 na condição inicial. E a gente acabou de provar que ele é 1 para qualquer x também. Tá certo? Então, essa característica do Wronskiano, como eu falei para vocês, em algumas situações que sua equação diferencial é um pouco mais complicada, envolve termos de derivada primeira aqui, por exemplo, o Wronskiano vai ser uma função, tá certo? Aí você tem que tomar cuidado, porque essa função, se ela passa por zero, significa que você vai ter um ponto em que as soluções não são necessariamente linearmente independentes. A coisa fica mais delicada lá. Mas, em geral, essas coisas são bem comportadas. E as funções que a gente vai trabalhar tem Wronskiano bem comportado. Tá certo? Vou falar. A derivada dele é zero. Isso. A derivada de uma coisa ser zero significa que aquela coisa é uma constante. Mas o que garante que não é zero? Nada. Justamente. Você está falando que a derivada daquela coisa é zero. Então aquela coisa é uma constante. Essa constante pode ser zero, não tem problema nenhum. Isso que vai estar dizendo é o seguinte: se duas soluções são linearmente dependentes, elas serão linearmente dependentes sempre, para qualquer x. E se essa constante for diferente de zero, significa que se essas funções forem linearmente dependentes num certo ponto x, serão linearmente dependentes em qualquer outro ponto x. Entendeu? É a preservação do caráter de dependência ou independência linear. Tá certo? Então, a derivada do Wronskiano ser zero é bastante diferente do Wronskiano ser zero. Né? O primeiro diz sobre a dependência ou não linear, enquanto o segundo diz sobre a preservação disso em todos os pontos. Professor, o senhor podia repetir o que quer dizer o Wronskiano ser uma constante? Então, o que isso traz para a gente? Então, vamos lá. Talvez tenha ficado um pouco para trás, e a gente fez do ponto de vista do Wronskiano, do ponto de vista vetorial. Mas pensa o seguinte: eu quero saber, eu tenho alfa, y1. Professor, desculpa, eu acho que eu entendi. Quer dizer que ele é linearmente Independente. independente. Isso. Eu vou mostrar por quê. Professor, pergunta antes de responder ele. Uhum. Quem fez isso, então? Oi? Por que a gente fez essa parte? De mostrar que realmente existia um Wronskiano que a gente já tinha feito. Wronskiano visto que tinha feito. Porque a gente não sabia que o Wronskiano era conservado. Tá certo? E em algumas situações você vai ter que fazer isso aqui, sim. Mas uma confirmação da resposta. Uhum. Isso. E para a gente meter a mão no meio dessas contas também. Mas dá para fazer essa etapa em toda função? Dá? Toda notação? Dá. Você provar para qualquer m que aqueles termos todos são zero. Sim, dá sim. Mas é mais complicado. Essa parte do alfa y1, beta y2, eu já entendi. Só, né?
Eu sei, mas você sabe como que você usa o Wronskiano para mostrar isso aqui? Dessa forma, montando ele e verificando se dá um valor maior que zero ou igual a zero. Não. Como é que você usa o Wronskiano ser diferente de zero para mostrar que essa igualdade só é possível quando alfa e beta são iguais a zero? Basta você pegar essa... Isso aqui é uma função, certo? É uma função qualquer, uma função de x. Então você pode calcular o Wronskiano dela com y1. Então vai ficar assim, ó, Wronskiano de y1 com alfa y1 mais beta y2. Concorda? Só que essa função é zero, então o Wronskiano de alguma coisa com zero é zero. Certo? Mas veja, o Wronskiano, se você coloca aqui y1, y1 dá zero, porque vai ficar y1, y' menos y1, y'. Então é zero isso aqui. Então esse cara aqui vai embora. Tá certo? E o Wronskiano daqui com esse cara aqui vai ficar assim, ó, beta, o Wronskiano y1, y2 igual a zero. Então, se o Wronskiano é uma constante diferente de zero, então essa igualdade só pode ser satisfeita se beta for zero. Certo? Você poderia fazer essa mesma brincadeira e colocar o y2 aqui. Certo? Se você bota o y2 aqui, você vai ver que esse cara vai dar zero com esse, e você vai provar que alfa, né, vai estar assim, y2 e y1 igual a zero. Só que você sabe que Wronskiano é antissimétrico nas soluções. Se você troca essas duas soluções, troca só o sinal dele. Se ele é diferente de zero para y1 e y2, ele vai ser diferente de zero para y2 e y1, só muda o sinal. Então, isso prova que alfa tem que ser igual a zero. Tá certo? Então, o Wronskiano ser diferente de zero implica que as soluções são linearmente independentes, o que pode ser visto através dessa prova aqui, bem simples. A derivada do Wronskiano ser zero, quer dizer, o que faz o comportamento dele se estender e valer e ser para todos os x, é a derivada dele ser zero ou ser uma constante? É de ser diferente de zero. Se aqui fosse não uma constante, mas uma função sempre maior que zero, essa conclusão toda ia ser preservada, entendeu? Porque basta que esse cara aqui tenha a única solução dessa equação seja beta igual a zero. Imagina que o Wronskiano é uma função cosseno. Aí você fala, bom, o que eu vou concluir daqui? Que, né, o cosseno ele vai ser zero em vários pontos, mas vai ser zero em vários também. Né? Vai ser diferente em vários pontos e zero em vários pontos. Então, nos pontos que o cosseno dá zero, o que eu posso afirmar sobre beta? Eu não posso afirmar nada. Então, eu não posso dizer que esse cara aqui é linearmente independente sempre. Ou, pelo menos, isso fica mais complicado. A derivada do Wronskiano ser zero? É isso que eu estou falando. Às vezes, a derivada do Wronskiano não vai ser zero. A derivada do Wronskiano vai ser uma função. Pode ser uma constante ou ser zero para explodir o comportamento? É isso que eu estou te falando. Não é uma coisa nem a outra. A derivada do Wronskiano pode ser diferente de zero. Você integra essa derivada e encontra o próprio Wronskiano como uma função de x. Se essa função de x for sempre positiva, sempre estritamente negativa ou estritamente positiva, ou seja, nunca passar por zero, então essa conta que a gente faz preserva o mesmo significado. Porque a consequência da derivada ser diferente de zero, ou seja, se aqui fosse uma função f, como frequentemente vai ser. Quando você integrar, isso aqui vai dar a integral de f. Certo? É um pouco mais complicado que isso. Mas digamos que isso aqui, por alguma razão, fosse sempre diferente de zero. Se isso aqui é sempre diferente de zero, essa nossa conta aqui, ó, na hora que a gente aplicar a nossa conta, aqui eu vou ter uma função, que é essa aqui, que vai ser sempre diferente de zero, o que implica que essa igualdade aqui necessariamente requer que beta seja igual a zero. E a mesma coisa aqui, vai implicar que necessariamente alfa vai ser diferente de zero. Agora, por outro lado, se essa função passa por zero ou vai para zero numa região, então significa que eu não posso concluir que esses caras são linearmente independentes em todo o intervalo. Porque vão haver trechos onde essa igualdade vai poder ser satisfeita para um alfa e um beta diferente de zero. Entendeu? Essa aqui é a complicação. Mas a gente não vai entrar, esse tipo de complicação não vai aparecer para a gente não. Professor, quando eu tenho um Wronskiano igual a zero,
isso significa que são linearmente dependentes. E o que isso afeta a solução? Eu não posso usar esses dois y para a solução da... Exatamente. Eles não são independentes, então você não consegue usar essas duas funções que você encontrou para encontrar uma solução geral, por exemplo, ou uma terceira solução. Quando eles são linearmente independentes, é um vetor de base. Eu quero construir um ponto no plano XY, certo? Aí eu te dou o vetor x, chapéu, e te dou o vetor 5x, chapéu. E peço para você, bom, constrói um ponto arbitrário caracterizado por AB aqui, usando combinações lineares desse negócio aqui. Você não consegue, você não sai da linha, entendeu? Mesma coisa que se eu tivesse pego isso aqui, ó, x chapéu mais y chapéu e 5 vezes x chapéu mais y chapéu. Eu estou preso aqui nessa linha de 45 graus. Consigo descrever qualquer ponto nessa linha, mas não consigo descrever fora da linha. Agora, se eu te dou x chapéu e y chapéu, eu posso mostrar que o Wronskiano deles, que vai ser o produto externo, esse cara aqui é diferente de zero. Né? Então, na linguagem da geometria, o Wronskiano ser diferente de zero significa que o produto externo dos vetores de base é zero. Tá certo? Então, eles formam uma área. Ok? A beleza disso, pessoal, é que isso aqui se preserva para muitas dimensões. Tá? Se vocês forem trabalhar com teorias de campos, que vocês vão trabalhar com bases de infinitos elementos na base, esse Wronskiano também pode ser calculado lá também. Tá certo? Deixa eu ver. Mais perguntas? É importante que vocês perguntem o máximo essas coisas aqui, tá, pessoal? Porque isso aqui é fundamental porque a gente vai ver em seguida. E para, né, todo o resto do curso, inclusive. Estou dando um tempinho para ver se vocês têm mais alguma pergunta, mas se não tiver, eu vou seguir em frente. Quando eu passo o Wronskiano ali no alfa, nessa parte que eu falo, isso, quando eu aplico nele, tem y1, vírgula, uma soma. É a mesma coisa que aplicar ele em um termo mais querido. Né? Você está perguntando se o Wronskiano é linear, né? É só olhar para a expressão dele, tá vendo? Então, se você substituir o y2 por uma soma de duas funções, o produto é linear, né? Porque assim, y1 linha que multiplica a mais b, aí aqui você está pegando a linearidade do produto de números. Então, isso aqui é y' vezes a mais y' vezes b. É o chuveirinho, certo? Chuveirinho é a linearidade do produto sobre a soma. Okay? Então, aqui vai ser. Aqui é um pouco mais delicado. Você pensa o seguinte, bom, mas aqui tem uma derivada do y2. A questão é que a derivada também é um operador linear. A derivada da soma é a soma das derivadas. E aí, no momento que você toma o y2 como sendo uma soma, a' mais b', certo? Só que uma vez que você tomou a' mais b', vai ser y1 vezes uma soma. Novamente, o produto sobre a soma é linear. Então, esse termo vai ser linear também. Então você consegue provar, é bastante simples, que o Wronskiano é linear, tanto na entrada direita quanto na entrada esquerda. Ou seja, o Wronskiano é uma aplicação bilinear. Né? E aí o Wronskiano de 3 soluções é trilinear. E assim por diante. E essas aplicações multilineares nada mais são do que os tensores. Certo? Tensores são aplicações multilineares. Ou podem ser pensados assim, pelo menos em dimensões não infinitas. Certo? Bom, então acho que a gente já explorou bastante isso aqui, depois a gente vai voltar também de qualquer forma. Vamos pegar aqui então, para fechar esse pedaço do curso, a gente vai aplicar a solução do caso geral dos pontos ordinários. O caso geral dos pontos ordinários é o caso em que sua solução pode ser escrita em termos de série de Taylor. Então a gente vai pegar uma série de Taylor, vai botar numa equação diferencial e vai escrever como é que é a solução geral dela, tá certo? Para qualquer tipo de coeficiente, ok?
Então veja, a gente tem aqui y duas linhas mais P1 y' mais P0 y igual a zero. Ok? Lembrem, o caso geral, ele precisa ser, né, o ponto é regular quando P1 e P0 são analíticas, né? Certo? Se elas são analíticas, elas podem ser expressas em termos de séries de Taylor também, ok? Então a gente precisa fazer essa brincadeira, a gente precisa pegar y, a gente já viu que y tem que ser dado por uma série de Taylor, aqui eu estou chamando de L indo de 0 até infinito, a L x menos x0 elevado a L. Ok? Quando eu derivar duas vezes, pessoal, vai ficar assim, y duas linhas vai ser igual a soma de L de 0 até infinito, a L, L, L menos 1, x menos x0 elevado a L menos 2, certo? E y', x, y' vai ser a mesma coisa aqui, bem parecido, L de 0 até infinito, a L, L, x menos x0 elevado a L menos 1. E aí, o que a gente faz agora? Aqui entra a primeira complicação das soluções locais. Como a gente está fazendo uma solução local, essa solução ela sempre carrega o ponto sobre o qual a gente está calculando ela, tá certo? O entorno do qual a gente está calculando ela. Então a gente está escolhendo o x0 para expandir o y, né? Sendo o x0 tem que ser um ponto regular qualquer. Então, por conveniência, para que as coisas não fiquem extremamente complicadas, a gente vai expandir P0 e P1 também em torno do mesmo ponto, tá certo? Como elas são analíticas, a gente tem que P0 vai ser escrita como somatório de K indo de 0 até infinito, e eu vou chamar assim, ó, P0K x menos x0 elevado a K, tá certo? E a P1 também, isso aqui são constantes agora, tá, pessoal? São as constantes que determinam a série de potência que representa a função P, ok? E aqui K, a mesma coisa, de 0 até infinito, P1K x menos x0 elevado a K. Aqui o que a gente precisa fazer agora? Substituir toda essa bagunça aqui, ou seja, a gente sabe y, a gente sabe y duas linhas, a gente sabe y', a gente sabe P0, a gente sabe P1, então a gente sabe colocar todo mundo aqui. Tá certo? Então como é que vai ficar isso aqui? Deixa eu botar aqui. Soma de L indo de 0 até infinito, a L, L, L menos 1, x menos x0 elevado a L menos 2, mais soma de K indo de 0 até infinito, P1K, x menos x0 elevado a K, que multiplica, que não, já está dentro, L, a L, x menos x0 elevado a L menos 1, mais a parêntese soma sobre K indo de 0 até infinito, P0K, x menos x0 elevado a K, e aqui vai ficar x, aqui vai ficar AL, x menos x0 elevado a L, e acabou. Isso aqui tudo igual a zero. Tá certo? Acho que não faltou nenhum termo. O que a gente pode fazer aqui, pessoal? O que vocês acham que a gente pode fazer?
veja, aqui a gente vai ter um somatório duplo K e L, tá certo? E aqui a gente vai ter um somatório duplo K e L também. A gente precisa agora reorganizar ambos os somatórios duplos em termos de um somatório comum, com uma potência comum, e o somatório que dá todas as combinações que levam àquela mesma potência. Que foi aquela brincadeira que a gente acabou de fazer para calcular o Wronskiano. Tá certo? Então, eu vou separar dois pedaços aqui. Okay? Então, eu vou ter o seguinte. Esse cara com esse cara aqui vai ser 1. E esse somatório com esse cara aqui vai ser 2. Ok? Então, 1 vai ser assim. 1 vai ser igual soma de L indo de 0 até infinito, soma de K indo de 0 até infinito, P1K, N, isso, L, a L, x menos x0 elevado a K mais L menos 1. Certo? Professor, já que o senhor deu uma pausa aí, aquela chave que está... Esse colchete aqui. O número 1, mas Aham. é só o polinômio de P1K que está incluído aí? A solução Não, é todo esse termo aqui, ó. É todo esse termo aqui junto com esse somatório. Ok? E aí eu já juntei esse cara com esse cara aqui, por isso que ficou K mais L menos 1. Então é K mais L menos 1. Ok? E o 2 nada mais é do que soma de L indo de 0 até infinito, soma de K indo de 0 até infinito, P0K, AL, x menos x0 elevado a K mais L. Certo? Vou fazer a mesma troca, tá certo? Eu vou dizer que M, deixa eu escrever aqui, M é igual a K mais L. Todo mundo concorda? Eu vou fazer essa mesma troca e vou fazer o mesmo raciocínio que eu fiz antes. Meu M vai de 0 a infinito e o meu K, o meu L, aqui no caso eu vou pegar o... Eu vou trocar isso. O meu L vai de 0 a N, vai de 0 a M, certo? Então, esse cara vai ficar assim. Soma de M, que vai de 0 até infinito, e agora a minha soma de L, que vai de 0 até M. Certo? É o mesmo raciocínio aqui, tá, pessoal? Você olha para cá, de 0 até infinito, de 0 até infinito, faz aquela brincadeira, e vocês vão encontrar isso aqui, e aí isso aqui vai ficar assim. P, M menos L, L, a L, tá certo? E aqui, isso, vai ficar x menos x0 elevado a m menos 1. E o de baixo vai ser soma de m indo de 0 até infinito, soma de L indo de 0 até M, e aqui, aqui é P1 M menos L, certo? Vou botar aqui assim, em parênteses. Só para lembrar que é esse índice aqui, tá? Ok, deixa eu ver isso. Então aqui vai ser P0 M menos L AL e aqui x menos x0 elevado a n. Ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Agora veja, esse cara aqui é só uma soma simples de L indo de 0 para infinito. E aqui é L, aqui é L, L e L. Eu posso trocar todo mundo por M, tá certo? Naquele primeira soma ali. Eu só vou trocar o símbolo por M. Não vou fazer nada demais, ok? E aí, dado
essa conta aqui do miolo do quadro, eu vou ter que isso aqui vai ser igual a soma de m indo de 0 até infinito. Aí eu vou abrir o colchete. Lembra, esse pedaço aqui eu só troquei a m menos 1 e aqui x menos x0 elevado a m menos 2. Certo? Esse cara aqui, que é esse pedaço aqui, ele tem também essa soma aqui, ó, que eu já vou botar em evidência junto com aquela lá, que é a mesma coisa, certo? Então aqui vai ficar mais uma soma, e aqui vai ficar de k indo de 0 até n, desse negócio aqui, do P1, m menos L, L a L, x menos x0 elevado a m menos 1. Certo? E, finalmente, o último pedaço, mesma coisa, mesma soma, eu boto ali em evidência. Você vê que eu estou quase já ajeitando os meus coeficientes, né? A diferença é que tem o menos 2, aqui tem o menos 1 e aqui vai ter o 0, né? Adicional aqui no expoente. Então, aqui eu também tenho uma soma de k, na verdade, bom, indo de 0 até m, é k não, é L, pessoal. Tá? E aqui vai ser o nosso P0 m menos L, AL e x menos x0 elevado a m. Ok? Isso aqui tudo tem que ser igual a 0. Por que a gente quer ajeitar as potências? Porque nós queremos aquele truque. Todo mundo que multiplica uma mesma potência tem que ser 0 independentemente, o que dá para a gente a formulação matricial dessa igualdade aqui. Certo? Agora, como é que eu posso fazer? Só ver por causa do espaço, porque eu não queria apagar isso aqui. Mas deixa eu ver se vai, onde é que cabe. Deixa eu ver. Acho que dá para botar aqui sim. Então vamos fazer o seguinte, ó. Esse primeiro termo, a soma está começando em 0, mas eu posso fazer a soma começar em 2, né? Porque esse cara aqui dá 0 quando m for 0 e esse dá 0 quando m for 1. Então essa minha soma pode começar em 2, tá certo? Então eu tenho uma soma aqui, m igual a 2 até infinito, de m menos 1, né? E aqui eu vou ter x menos x0 elevado a n, menos 2, certo? Pessoal, novamente, eu já fiz essa conta com cuidado, agora eu vou fazer ela um pouco mais rápido. Eu posso somar 2 em todos os m's aqui e subtrair 2 daqui, certo? É só uma troca de símbolo, ok? Façam essa conta, pensem sobre o que eu estou falando, tá certo? Então eu posso fazer m e em m mais 2. Mas se eu estou somando 2 no índice, eu tenho que subtrair 2 aqui para o intervalo de soma ser o mesmo. Tá certo? Então quando eu somo aqui, eu subtraio aqui. É sempre assim o truque, se você quiser ter um mnemônico. Claro que tem a continha que você pode fazer para ver que isso tem que ser assim, tá certo? Então, dito isso, a gente tem aqui soma m indo de 0 até infinito, de a m mais 2, m mais 2, m mais 1, e aqui x menos x0 elevado a m. Certo? Aqui, pessoal, é a mesma coisa. Cadê? Espera um pouquinho, que aqui é um pouco mais delicado. Né? Porque essa soma aqui, ó,
É só um pouco mais delicado, mas é bem parecido, tá, pessoal? Olha, o termo aqui, eu vou ter o meu m começando em 0, que eu já podia ter feito de qualquer forma. Mas, quando o meu m é igual a 0, aqui vai ser L, que vai de 0 a 0, só que quando L é 0, esse termo aqui não aparece, tá certo? Então, essa minha soma de m desse termo aqui também pode começar em m igual a 1, tá certo? Porque eu não estou excluindo nada, porque o termo de m igual a 0 é 0, tá certo? Então, o que eu posso fazer é já escrever aquela soma assim, ó. M igual a 1 até infinito. A diferença é que agora eu tenho uma soma de L indo de 0 a M, tá certo? P1 M menos L, deixa eu ver se eu não estou fazendo uma besteira, não. L a L, e aqui x menos x0 elevado a m menos 1. Tá certo? Então, veja, eu vou fazer agora meu m ir em m mais 1. Significa que eu subtraio 1 daqui e somo 1 em todos os outros m's. Certo? Então, vai ficar assim. Soma de m indo de 0 até infinito. Aqui vai ficar soma indo de L de 0 até M mais 1, tá certo? Isso. Aqui vai ser P1 M mais 1 menos L, certo? L. Depois eu posso até ajeitar aqui, mas não precisa. A, L, tá certo? X menos x0 elevado a n. Ok? Então, eu trabalhei esse termo e trabalhei esse termo aqui, tá certo? Ou seja, eu trabalhei agora esse pedaço aqui, que é o pedaço I, e esse pedaço aqui, né, que virou, que é o meu pedaço 2. Então, esse cara aqui é o meu pedaço I, e esse aqui é o que era o que eu chamei de 2 ali atrás. Certo? Como é que isso vai ficar agora? Agora deixa eu ver. Acho que eu vou ter que apagar aqui. Eu vou ter que apagar isso aqui, pessoal. Posso apagar? Então, a coisa vai ficar assim. Soma de m indo de 0 até infinito. Aí vai ficar assim. A m mais 2, m mais 2, m mais 1. Aí eu já não preciso mais me preocupar com a potência, porque vai todo mundo ficar com x menos x elevado a m em evidência, tá bom? Aqui vai ficar somatório de L indo de 0 até m mais 1, de P1 m mais 1 menos L, tá certo? Isso. Aqui vai ficar L. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa, não. E aqui a L. Tá. Mesma coisa, o cara vai ficar em evidência, vou botar um parênteses aqui, mais soma, o outro não precisava fazer nada, porque ele já estava com a potência certa, né? P0, M menos L, e aqui a L, tá certo? Isso aqui tudo, x menos x0 elevado a m, e isso tem que ser 0.
Ok? Isso aqui está claro para todo mundo? Bom, pessoal, o que isso pode... para que serve isso aqui? O que vocês acham? O que isso permite para a gente fazer? Porque agora, veja, como esse negócio é igual a zero e as potências são todas organizadas ali, significa que o termo entre parênteses ele tem que ser zero. Ou entre colchetes tem que ser zero. Mas o termo entre colchetes ser zero diz o que para a gente? O que nos permite calcular? Quer dizer que nós encontramos as soluções, substituímos e ganhamos. Certo? É isso? Não. Porque a gente ainda não encontrou a solução. Na verdade, esse é o mecanismo para encontrar as soluções. Mas como que isso te dá um mecanismo para encontrar de fato as soluções? Cada termo tem que ser zero. Os termos têm que ser zero. Não, essa soma toda tem que ser zero. Mas vamos olhar para uma coisa, isso vai ser muito importante, tá, pessoal? Porque é essa que vai fazer a diferença entre a solução de Frobenius e essa solução aqui. Quem que multiplica a m mais 2? É m mais 2 vezes m mais 1. Certo? Quando que isso é zero? Nesse contexto? Nunca. Certo? Se isso nunca é zero, significa que eu posso pegar o termo dentro do colchete e escrever o seguinte. A m mais 2 vai ser igual a menos 1 sobre m mais 2, m mais 1, certo? E aqui eu posso fazer um colchete, não precisa de um colchete, eu acho, né? Um parênteses de L indo de 0 a m mais 1, P, 1, m mais 1 menos L, L a L, certo? Mais esse outro pedacinho aqui, mais somatório de L indo de 0 até infinito, P0, M menos L, a L, certo? Aí você se pergunta, bom, para que serve isso? Exatamente. Agora, isso serve como uma série de recursão? Veja, quando o meu M for 0, por exemplo, eu vou dar o A2 aqui, certo? Quais são os As que vão aparecer aqui no lado direito? Ó, quando o M for 0, vai aparecer 0 e 1. Né? O meu L vai ser 0 e 1. Aqui. Então, aqui aparece até o A1. E aqui vai aparecer só... Opa, é N. Aqui vai aparecer só o A0. Certo? Então, o A2 fica escrito em termos do A0 e A1. Mas lembrem, o A0 e A1 estão associados às condições iniciais, C0 e C1. Quando eu pegar o M igual a 1 aqui, vai dar o A3. Tá certo? Mas o A3 ele vai estar aqui até 1 aqui, vai dar 2. Então, L vai ser 0, 1 e 2. Mas L, 0, 1 e 2 dá A, 0, A1 e A2. E aqui dá A0 e A1. Então, o meu A3 só vai depender de A2, A1 e A0. Significa que eu consegui reorganizar de forma crescente os coeficientes que determinam o maior em termos dos anteriores. Tá certo? Resolver isso aqui é outro papo. Tá certo? Porque aí eu precisaria dizer quem são esses caras. Porque o meu problema está especificado pela série de potência do meu P0 e P1 expressa em torno do ponto x0. Certo? Então, mesmo que, sei lá, P1 seja raiz de x tem uma série em torno de x0 igual a 5 e tem uma série diferente em torno do x0 igual a 8. Tá certo? Vão ser séries diferentes, então os coeficientes vão ser diferentes. É isso que eu falei para vocês. A solução sendo local, toda a construção depende profundamente do ponto em torno do qual a gente está fazendo a solução. Esse ponto não pode ser representado por números complexos? Em algumas circunstâncias, sim. Na verdade, essas soluções, como elas são muito antigas e muito bem conhecidas, as pessoas já fizeram todas as extensões analíticas que você possa imaginar. Então, assim, função de Bessel,
função de Bessel vai depender do L do X aqui. Então as pessoas já, inclusive, calculam isso aqui como função arbitrária para qualquer complexo aqui, entendeu? Mas assim, na física a gente raramente usa coisas assim. Tão complicadas, né? Eu perguntei porque o senhor disse que o polinômio podia ser raiz de x, e aí no caso tem o caso de x menor que 0. Sim, mas é como eu falei, o ponto tem para essa técnica funcionar, o ponto tem que ser regular. Vocês lembram, né? Tem que ser analítico. Isso. Então a gente sabe que raiz de x não é regular para x negativo ou para x zero. Tá certo? Então a gente teria que pegar essa solução somente para pontos de x maiores que zero. Tá certo? Então esse cara aqui é a solução geral, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai mostrar que quando esses P0 e P1 não são analíticos, P0 e P1 não são analíticos, existem os casos dos pontos singulares regulares em que a gente ainda consegue soluções parecidas com essa, tá certo? Só que a complicação é que como eles não vão ser regulares, a gente vai ter umas divergências aqui, e eu vou mostrar que essas divergências vão impedir que essa série aqui dê pra gente uma formulação bem definida dos coeficientes posteriores em relação aos anteriores, tá certo? E a gente vai ter que fazer um truque, que é justamente trocar uma série de potência por uma série de frobênios. Quando a gente faz essa troca, a gente vai encontrar uma fórmula muito parecida com essa aqui, só que para o caso da fórmula da série de frobênios. E é basicamente que a gente vai usar essa fórmula que a gente vai chegar, a gente vai usar para encontrar Bessel, Legendre, Laguerre, todos os polinômios especiais, tudo que é importante na física até, sei lá, 100 anos atrás, a gente tirou dessas equações aqui, tá certo? Então, são os passos que a gente vai fazer daqui para frente. Dúvidas? Eu vou mostrar por que isso aqui não funciona no caso singular regular, na aula que vem, e aí eu trago a solução, que é a série de frobênios. Não é para singular ou regular isso aí? Não, isso aqui são só para os ordinários. Tudo isso que a gente viu até agora é tudo para... Pontos ordinários. Tudo ordinário. Isso, porque o ordinário é aquele que você consegue escrever todo mundo em série de Taylor. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Vamos encerrar?